Tudo bem com vocês? Estamos aqui, Marília, Carlos não, Carlos, você percebe que ele não está, porque ele fez uma pequena cirurgia de catarata e hoje ele está de folga da gravação, está se recuperando. Carlos, beijo para você, estamos sentindo sua falta. Então, repetindo, Marília, a Ieda e o Sérgio realizando mais uma gravação do canal O que Rola na Geronto. Que bom estar com você de novo, com vocês. Nós sempre pedimos para você nos ajudar na divulgação. E se você não sabe, nós já temos mais de 4.000 seguidores. E isso é o resultado da sua fidelidade, do seu acompanhamento, quando você dá ok, quando você divulga para os seus amigos. Muito bom, nós precisamos de mais gente participando conosco no canal O que Rola na Geronto, que já é uma realidade. Nós estamos pensando daqui a pouco fazer isso presencialmente, pelo menos a gente, né? Nós vamos combinar o dia que a gente vai gravar juntos novamente. Bom, o assunto de hoje, que é o que nos une aqui nesta gravação, nós vamos falar sobre a pandemia da Covid, né? Que ainda está acontecendo. Mas hoje nós resolvemos falar de um assunto muito importante, um particular, que é a dose de reforço e as pessoas idosas e a população em geral. Como anda este assunto em relação à pandemia? E mais, lembrar que a pandemia não acabou e que nós estamos flexibilizando e, às vezes, muitas pessoas flexibilizam demais da conta, achando que, magicamente, a pandemia acabou, porque o Brasil, né, está no franco processo de vacinação da sua população. E é esta a primeira pergunta, ou é a primeira provocação que nós fazemos para abrir este canal, perguntando para o Sérgio, né, e para a Ieda se o Brasil está bem na fita em relação à campanha de vacinação comparado com os outros países do mundo. Ou seja, nós estamos mandando bem, ou a gente está devagar, poderia ser melhor? Eu queria a impressão de vocês dois. Marília, Ieda, e todos que estão nos ouvindo, né? É uma questão importantíssima hoje. 1 ano e 10 meses já de pandemia, né? E a gente, todo mundo cansado, todo mundo querendo voltar ao antigo normal, né? Que não sei se nunca mais será igual, né? Isso eu já tenho certeza. Nós temos de pensar o seguinte: o Brasil, apesar de todo o atraso que teve para iniciar sua vacinação, o Brasil, felizmente, até porque a maioria dos brasileiros gosta de ser vacinado, apoiou a vacina e está indo atrás da vacina. A vacinação, na verdade, está salvando o Brasil. Então, esta é a grande realidade. Comparativamente a outros países, o Brasil ainda não está tão bem, porque, por exemplo, Portugal, já 85% da população deles, adulta, já tomou o esquema completo, totalmente vacinado. Isto aí sim dá muita segurança, tanto que Portugal já liberou várias atividades, inclusive diminuiu bastante a exigência do uso de máscaras. A Inglaterra, que também está bem adiantada, mais que o Brasil, está pior que o Portugal em algumas coisas, e lá, apesar de tudo, né, eles estão com ainda, por não terem atingido todo mundo 80%, tá certo? Eles ainda estão com muitos casos novos, mas não tem aumento da mortalidade, nem aumento de internações. Só casos novos estão aumentando, e isto é a grande preocupação. Por isso que vou até parar um pouco aqui, Ieda, para você falar. Nós estamos indo bem, não estamos tão bem ainda. A população aderiu de maneira muito, muito importante, tanto que, apesar da gente ter começado depois, nós já estamos atingindo, por exemplo, só mais uma informação, Ieda, nós já passamos os Estados Unidos em proporção de pessoas que vacinaram a primeira dose, e hoje
acabamos de passar os Estados Unidos na proporção de esquema completo. Quer dizer, o Brasil, que começou 2 meses depois dos Estados Unidos a vacinar, tem vacinado com muito mais rapidez e a adesão da população aqui é maior. Né? Então, estamos indo, em algumas coisas estamos indo bem, mas precisamos tomar muito cuidado, que a gente vai precisar discutir isso aqui hoje. Isso mesmo, Sérgio, é assim. O que está salvando vidas é a vacina. A vacina, como você bem falou, aqui no Brasil, um pouco mais de 75% da população brasileira já tomou a primeira dose, e um pouco mais de 55% da população brasileira tomou a segunda dose, mais do que nos Estados Unidos, comparativamente, proporcionalmente, estamos vacinados mais do que nos Estados Unidos. Mas a vacinação aqui no Brasil, ela ainda é desigual. Infelizmente, ela ainda é desigual. Nós temos estados que estão mais vacinados, como, por exemplo, São Paulo e Mato Grosso do Sul, onde mais de 70% da população já tomou as 2 doses do esquema completo, e estados como Amapá, Pará e Roraima, com menos de 40%, com 2 doses na população vacinada. E não é só por uma questão de desigualdade na distribuição das vacinas, e sim porque muitas pessoas se recusam a tomar as vacinas, porque não acreditam, porque se negam, porque não querem. Então, nós gostaríamos de reforçar para as pessoas que, de verdade, o que está salvando a vida das pessoas são as vacinas. Não é que a vacina impede que você pegue a doença. É verdade que, se você for vacinado, você pode pegar o Covid, você pode, mas você vai pegar uma forma mais leve da doença, uma forma menos grave, e muito possivelmente você não vai morrer por conta do Covid. Estes mais de 600, quase 610 mil óbitos que ocorreram, já foram feitos estudos que provaram que a maioria, 80% destes óbitos, teriam sido evitados se nós tivéssemos começado esse esquema de vacinação mais precocemente. Então, a vacina é, sem sombra de dúvida, a salvação das pessoas. Então, tomar a vacina é o que as pessoas precisam de verdade acreditar. Tá? Então, a primeira coisa é tomar sim a primeira dose, tomar sim a segunda dose. E agora, é importante tomar a dose de reforço? Sim ou não? E quando? Sérgio? Então, é exatamente aí que eu gostaria de chegar. Eu acho que vocês dois foram perfeitos. Brasil manda bem. Você reforçou que nós precisamos, sim, da vacina, que não é para baixar a guarda, e eu quero fazer um crédito aqui, que quem vacinou toda essa população é o SUS, Sistema Único de Saúde, e o Brasil já dizia, desde o começo da campanha da vacinação, que teria condições de vacinar mais de 1 milhão de pessoas por dia, e isso tem acontecido, superando muito este número. Então, a gente precisa valorizar o nosso Sistema Único de Saúde. Então, isso sim, Sérgio. Não, eu só queria complementar uma questão da proteção da vacina, que é a importância disso, antes de você continuar, porque a primeira dose dá uma proteção, mas a proteção maior é com a segunda dose. Isso. Após a segunda dose, aí sim que você tem uma proteção maior. E então, o problema, né, que é uma infecção nova, ninguém sabe como que o sistema imunitário do ser humano vai reagir e por quanto tempo ele mantém o nível efetivo, protetor de anticorpos, não é, no corpo. Já se viu que, por exemplo, pelo menos agora, né, para uma certa população, que no começo foi idosos, profissionais de saúde e imunodeprimidos, havia uma necessidade de a terceira dose, porque nessas populações se percebeu que o nível de anticorpo caía. Então, olha, só para terminar o que eu estou falando, a primeira dose é importantíssima, primeira coisa. Então, por isso que ter 78%, 90% de pessoas, como na cidade de São Paulo, já tem 98% das pessoas tomaram a primeira dose, 98% na cidade de São Paulo. Então, todo mundo tomar a primeira dose já é importante, mas não é suficiente. Então, precisa da segunda dose.
Isso está mais lento. E porque na segunda dose, tendo aquele intervalo, né, intervalo preconizado, tomou a segunda dose, aí o nível dá um boot, que a gente chama, boost. Então, Aí e o aí, nível de Sérgio, anticorpo aí aumenta, tá certo? E o a pior proteção. é a proteção, para dar, aí é uma proteção maior. Por isso que ter a população, 80% ou mais da população com o esquema completo, que são essas duas doses, é fundamental, porque só aí que você tem realmente a grande maioria da população com nível suficiente de anticorpo. E o pior nessa pandemia é que já se viu que para alguns, pelo menos alguns, vai precisar de uma terceira dose. Então, E é aí que aí a eu quero terceira chegar, dose ainda Sérgio. está lenta no Brasil, ainda está Então, muito lenta. é isso que eu queria perguntar. Eu tenho ouvido muito falar terceira dose e dose de reforço. Então, já que nosso foco hoje é a importância desta dose de reforço, eu queria que a Ieda dissesse para mim, Ieda, são sinônimos as palavras terceira dose? E por que nós precisamos? Eu acho muito bom que nós estamos falando que nós temos um público bem fiel. Se eles já tomaram a terceira dose, né, ou a dose de reforço, e o Sérgio já falou anteriormente da importância de que as pessoas não fiquem só na primeira dose. Então, eu acho que essa é uma contribuição que nós temos. E aí, Ieda, fale, e para que ela serve? Para as vacinas em geral, muitas vezes você tem um esquema básico de mais de uma dose, 1, 2, 3 doses. Então, dependendo da vacina, você precisa, por exemplo, de 3 doses. Como esquema básico. Então, isso significa dizer que, para você atingir o nível de proteção desejado da vacina, você precisa de pelo menos 3 doses. Então, a hora que você tomou, por exemplo, até a terceira dose, aí você atingiu o nível de proteção desejado, e, a partir daí, as doses seguintes serão doses de reforço. E a dose de reforço, ela viria após o esquema inicial, como uma dose, você recebeu o esquema inicial, e aí você vai receber uma dose posterior, tá, para reforçar a imunidade dada pelas doses iniciais. A questão será que a gente pode dizer isso exatamente em relação à vacina do Covid? Isso ainda é uma questão bastante discutível. Por enquanto, se confunde. Tem horas que as pessoas dizem que falamos de terceira dose, tem hora que falamos de dose de reforço, mas, independente de ser uma coisa ou outra, é muito importante que se tome esta dose adicional que está sendo dada agora, porque já ficou comprovado que ela aumenta bastante a resposta imunológica das pessoas, principalmente das pessoas que têm a imunidade mais comprometida. Isso vale para as pessoas idosas e para as pessoas mais imunodeprimidas. O que nós não sabemos, o que já se sabe, quem já teve Covid, a doença Covid, ela não confere imunidade permanente. Então, você vai perdendo a resposta imunológica conferida pela doença com o passar do tempo. Da mesma forma, com o passar do tempo, você vai diminuindo a resposta imunológica conferida pela vacina. Então, o que não se sabe é por quanto tempo a vacina vai te dar a resposta imunológica. Então, não se sabe se você vai ter que tomar doses de reforço periodicamente. Se isso vai ser semestral, anual, bianual, a gente vai ter que aprender isso. Então, neste momento, o que se sabe temos que tomar essa dose de reforço neste momento. É o que está sendo preconizado para as populações mais vulneráveis neste momento. Então, é importante tomar a dose de reforço? Sim, é importante tomar a dose de reforço. Tá? E basta isso? Não basta isso. A pandemia não acabou. Então, mesmo tomando a dose de reforço, não significa dizer que eu estou liberado para aglomerar, eu estou liberado para arrancar a máscara e me misturar com um monte de gente, aglomerar no Natal, me misturar no Carnaval, etc. Não, as medidas de proteção, elas ainda devem ser mantidas, principalmente assim, as crianças não estão vacinadas,
vacinadas, nós não temos doses de vacina para as crianças e os idosos ainda são vulneráveis. Então, nós precisamos continuar tomando cuidados para que outras contaminações não venham a acontecer. Então, nós precisamos continuar tomando cuidado, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos se isso pode voltar a recrudescer, como está acontecendo em outros lugares. A gente não sabe o que pode acontecer no dia de amanhã. Sérgio? Então, isso é muito importante. Eu queria só retomar antes de. Eu acho que nós vamos ter daqui a pouco discutir um pouco melhor o que retornar, quando retornar e como retornar. Eu acho que daqui a pouco nós temos de falar sobre isso. Mas eu queria retomar uma coisa anterior que você falou, que é muito importante. Quer dizer, a gente não sabe ainda, é um vírus novo, a gente não sabe por quanto tempo a proteção dura. A Ieda falou, mesmo quem teve a Covid clínica, não é? O vírus dá uma proteção que não é eterna, e o nível de anticorpo cai. Por isso que as pessoas que tiveram Covid têm de ser vacinadas, e fazer o esquema completo. Mesmo quem teve Covid, clinicamente, tem de tomar vacina, a primeira dose, a segunda dose, e se for daquela população que o Ministério recomenda tomar a terceira dose, independente se teve a Covid. Então, tem de ser para ter uma segurança populacional. As pessoas, e é muito brasileiro, não sei quantos milhões já tiveram Covid, todos eles têm que tomar as 3 doses, se eles forem, por exemplo, idosos... 22 milhões de casos. 22 milhões tiveram Covid, esses 22 milhões têm que fazer esquema registrados, completo. Né? Pode ser que você tenha mais casos que foram subclínicos não registrados. Exatamente, pelo menos os que já estão na estatística oficial. Então, todos têm que tomar, independente se teve ou não teve infecção da Covid clínica, tem de fazer o esquema vacinal completo preconizado. Isso é a primeira coisa, que é muito importante, todo mundo tem em mente. Eu já tive Covid. E o que a gente escuta de gente falando isso, eu não vou tomar, eu já tive a Covid. Né? Começa até lá de cima, tá? Dizendo isso. Bom, além disso, né, aquilo que a Ieda estava falando, a gente tem de enfatizar para todo mundo ficar bem claro sobre isso. Quanto tempo que vai ter o reforço, se vai ser a cada ano, a cada 2 anos, a cada 10 anos, vai depender de uma evolução que nós vamos ter ao longo dos anos. Só lembrando a todos que, por exemplo, a vacina contra o tétano agora o reforço a cada 10 anos. Quando é que se chegou a saber que é a cada 10 anos? Depois de anos de acompanhando as pessoas e medindo a sorologia nas pessoas, etc., se percebeu que a sorologia contra o tétano, os anticorpos contra o tétano, eles, quando chegam lá em 10 anos, o nível cai tanto que precisa fazer o reforço. Quer dizer, levou décadas para a gente ter uma ideia de que a vacina contra o tétano o reforço é a cada 10 anos. A Covid não sabemos, a gripe é anual o reforço, né? Até por conta de que tem uma dinâmica viral diferente, né? Ele vai mudando rapidamente, e no inverno seguinte a gente tem um outro vírus, vamos chamar assim, né? Um influenza, tanto que muda até aquelas letrinhas, né? Tá certo? Agora, como é que vai ser a da Covid? Não sabemos. Por isso, gente, esquema vacinal completo. Se é para tomar 3 doses, tomem todos, não deixem e não atrasem, porque quanto mais nós tivermos um lag, desculpa a palavra, mas uma população vacinada muito aquém daquela necessidade que Portugal está mostrando, no mínimo 80% das pessoas têm que estar com a vacinação completa. Quanto a gente tiver menos disso na segunda dose, ou na terceira, se for o caso, mais chance, o vírus vai continuar circulando muito, mais chance de ter variante, e pode ter uma variante outra vez mais letal, porque, por enquanto, felizmente, as variantes, inclusive a Delta,
que agora é a comum, é a que está no A Brasil. Delta Plus. Agora, então, eu ia falar da Delta Plus que apareceu na Inglaterra. Né? Exato. Uhum. A Delta, que é a que mais circula no Brasil, ela é sensível, tanto que mesmo se a pessoa tenha COVID, mesmo vacinada, ela pode ter a COVID, ela não tem caso grave e caiu a mortalidade, porque quem está morrendo atualmente, principalmente, é não vacinado e quem não tem o esquema completo, tá certo? Perfeito. Então, é isso, é muito importante. Nossa, Sérgio, Marília, só uma coisinha. Sim, eu ouço de algumas pessoas, assim, principalmente em relação à dose de reforço, e até porque a dose de reforço muitas vezes é de uma vacina que não fez parte do esquema básico. Então, se ele tomou Coronavac ou tomou AstraZeneca, ele vai tomar como dose de reforço a Pfizer, por exemplo, né? Aí ele fala, eu não vou tomar dose de reforço porque eu tenho medo da reação, eu ouço muita gente falando que vai dar reação, então eu não quero tomar porque eu não quero ter reação. Então, eu acho importante a gente reforçar a importância de se tomar a dose de reforço, principalmente pelo que você está falando, em relação a, primeiro, a questão da imunidade que abaixa e a importância de se tomar por conta das novas variantes que a minha imunidade abaixa, o vírus volta a circular. E se eu não tomo, eu posso contribuir para que novas variantes possam aparecer e essa pandemia possa recrudescer. Eu acho que o meu receio de passar 1 ou 2 dias tendo uma reação que não é intolerável, ela pode ser um pouco desagradável para alguns, ela não é o fim do mundo, ela pode ser, e é só para alguns, um pouco desagradável, mas não é o fim do mundo, mas o não fazer isso pode ser extremamente prejudicial para muitos. Queria que você comentasse um pouquinho isso também. Microfone, Sérgio. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Isso é muito importante. Inclusive, eu vou até dar um depoimento aqui nosso pessoal, né? Nós 3 já tomamos a terceira dose, não é isso? Todos os 3. Então, nós 3. E o que aconteceu? Eu tive... E tomamos, foi vacinação heteróloga. Isto é, a terceira dose é de uma vacina diferente da que você tivesse tomado antes. Pelo menos um princípio geral, né? Que estão fazendo assim. Eu tomei, então, a terceira dose, e aí o que eu tive de reação? Uma coisa que eu não tive na primeira, né? nas 2 primeiras. Eu tive uma dor no braço muito importante, só. Durou 24 horas. Já a Ieda, posso falar, né, Ieda? Já teve um quadro muito mais grave. Tá certo? Além de um erro de aplicação. Eu até fiquei preocupado. Eu fiquei preocupado com ela, eu ficava ligando. Ieda, você melhorou, não melhorou? Coitada, ela ficou 2 dias. Fora o erro de aplicação, que meu braço está preto até hoje, mas tudo bem, né? A Marília também, que eu saiba, não teve uma grande reação, né? Como eu. Só foi uma leve dor, só. Não, mas é só porque eu sou nurse, né? Tinha que ter o erro de aplicação, passei 2 dias vingança das suas ex-alunas, Ieda. Elas fizeram não foram minhas alunas, não foram minhas alunas. Então, eu tenho uma amiga, que, aliás, é amiga da gente também, né? Que teve uma reação que ela quase precisou ir para o pronto-socorro. Ela não conseguia andar, febre alta, uma reação vacinal daquelas terríveis, mas passou 48 horas. 48 horas passa, isso. E o mais importante, as pessoas não vão... a mortalidade caiu absurdamente, mesmo a mortalidade caiu já bastante, já com a primeira dose. Com o esquema completo e com as 3 doses, a mortalidade caiu absurdamente, tanto que vocês estão vendo aí, apesar dessa... Nos estados, como a Ieda mostrou, que é São Paulo e Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul também está subindo bastante, né? Praticamente não tem mais morte de pessoas vacinadas. Não tem. Não tem. É isso aí. É para celebrar. Eu estive agora no final de semana em Santa Catarina
E Santa Catarina também é um dos estados com maior cobertura e com baixa mortalidade por conta de Covid. E eu acho que nós já, nessa conversa aqui, a gente já reforçou esses valores. E agora, para concluir a nossa conversa, sim, eu queria que nós falássemos isso. Já falamos da importância da vacinação e agora o que fazer, porque realmente não foi decretado o fim da pandemia. Eu estive na mesma Santa Catarina, estive em Florianópolis e fui à praia, lá na Praia dos Ingleses. É impressionante. Eu e o meu marido parecíamos ET, porque só nós usávamos máscara na praia. A maioria absoluta do povo já estava sem máscara, nos restaurantes sim a gente via. E agora, o Sérgio e Ieda, eu queria que vocês comentassem isso. Nós estamos no final do ano, Natal vem aí. No ano passado, todos nós nos lembramos, não fizemos os almoços, as festas de final de ano amigo secreto, aquelas celebrações. Este ano, todo mundo já está se preparando para tal. Vamos fazer. Como vai ser o nosso almoço de Natal, a nossa passagem, né? Viagem de férias que estão aí. Eu vi no aeroporto totalmente lotado. As empresas aéreas estão bem rigorosas. Eu estou dando alguns exemplos para que vocês possam amarrar essa história e a responsabilidade de cada um. E o carnaval, que vem logo depois. Já vi que São Paulo liberou a inscrição de blocos, mas não está ainda totalmente liberado, né? Só foi inscrito e estão avaliando esse índice do desenvolvimento e da Covid. Então, queridos, qual é o recado que nós devemos deixar aqui sobre o final de ano e férias em relação à pandemia da Covid? Bom, a pandemia ainda não acabou. Eu acho que as pessoas, a gente está ouvindo de outros países, é claro que são países onde as vacinações não estão acontecendo como está acontecendo aqui no Brasil, mas com a liberação das viagens, nós vamos ter essas variantes circulando por outros lugares. Nós temos as populações vulneráveis existentes, nós temos as crianças que não foram vacinadas, tá? E elas ainda não serão vacinadas, porque a vacina para as crianças ainda precisam ser desenvolvidas, elas não são iguais às vacinas dos adultos, elas precisam ser desenvolvidas, elas são diferentes das vacinas dos adultos, então nós precisamos tomar cuidado. Então, assim, temos que continuar usando máscaras, principalmente em ambientes com mais pessoas? Sim, temos que continuar usando máscaras, sim, em ambientes fechados, e temos que evitar aglomerações. Então, temos que usar máscaras em ambientes fechados, em ambientes onde tiverem pessoas aglomeradas. Então, quando falamos de reunir pessoas no Natal, isso é aglomeração. Carnaval, blocos, isso é aglomeração. Aí é a responsabilidade de cada um. Se você tem pessoas idosas que são mais vulneráveis, se você tem crianças, convive com crianças que não estão vacinadas, é da responsabilidade de cada um. A pandemia não acabou, é a responsabilidade de cada um. Eu acho que as pessoas precisam parar e pensar o que eles querem para os seus entes queridos. Eu tenho, complementando um pouco, Ieda, eu queria dizer, as vacinas funcionam muito bem, principalmente para diminuir a hospitalização, diminuir morte, mas não impedem a transmissão do vírus. Eu, mesmo vacinado, completo, tá certo? Eu posso carrear no meu sistema respiratório o vírus e passar esse vírus para outra pessoa. Então, as vacinas não impedem a transmissão. E mesmo em algumas pessoas, pode ter algum quadro clínico da infecção, né? Principalmente no atual vírus, atual variante, que é o Delta, e se o Delta Plus daqui a pouco for a variante mais predominante, a transmissibilidade da Delta Plus é muito maior. Então, a velocidade que ela vai, principalmente numa população que não tem uma boa porcentagem que ainda não fez o esquema completo, né? E aí a circulação vai aumentar e aí vai ter, de novo, aumento de mortalidade, principalmente
daqueles que não fizeram o esquema completo ou não se vacinaram, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é um boom de mortes nos não vacinados, que é o que está acontecendo na Áustria e o que está acontecendo na Alemanha, né? Áustria, Alemanha, Holanda. O boom de mortes está tendo a terceira onda agora nesse inverno, por conta dos não vacinados, ou daqueles que só vacinaram meia boca, vamos chamar assim. Esquema incompleto. Exato, não fizeram o esquema completo. Então, é muito importante isto, porque mesmo vacinado, eu transmito o vírus. E a Ieda falou, criança não morre. Mentira. Muito menos, mas está tendo caso grave de internação e mortalidade em crianças. É muito menos do que das outras populações, mas morre. Que morra o seu filho. É um só. O meu filho pegou e morreu. Pensou o que é que vai ser para esse pai? Não é? Então, é importante que a gente se cuide. Né? Quanto tempo de proteção? É outra coisa. Quanto tempo de proteção a vacina dá? Ainda não sabemos. Então, nós vamos ter de tomar todos os cuidados. Por exemplo, quem tem mais de 70, a gente sabe que o risco é maior, inclusive a permanência do anticorpo é menor. Então, cuidado redobrado. Quem está com pessoas em risco na família, também, cuidado redobrado. Alguém que fica tomando corticoide por causa de uma doença reumatológica, ou alguém que tem imunossupressão, é meu familiar, eu tenho de tomar cuidado, porque se eu não usar a máscara e for lá na rua, tá certo? E pegar numa aglomeração dessa, e pegar e trazer para dentro de casa, esse meu familiar poderá morrer, né? Então, é muito importante que a gente pense nisso. Então, por exemplo, se o ambiente é muito ventilado, então, agora, por exemplo, uma boa porcentagem aqui na cidade de São Paulo, quase todo mundo já se vacinou, quase todo mundo. Né? Faltam as crianças. Né? Se o ambiente é muito ventilado, ok, tá? Nós estamos lá, não usar a máscara pode ser seguro. Se o ambiente é fechado, perigosíssimo. Perigosíssimo. Tome cuidado. Por exemplo, vou no ônibus, né? O ônibus está fechado, tá certo? Pode ter até ar-condicionado, pior ainda, não é? E eu tenho de usar máscara, porque isso vai me proteger, porque se tiver um vírus circulante ali, no ambiente fechado, eu vou me infectar. E se eu usar uma máscara, principalmente essas máscaras PFF2, né, N95, que são muito mais protetoras, né, eu não vou me contaminar. A chance de eu me contaminar é muito menor. E, portanto, eu não vou levar. Mesmo vacinado, eu me contamino e levo para casa. Eu não vou pegar a doença, mas levo, eu transmito, tá certo? É seguro. Vamos fazer, qualquer ambiente, vamos embalada. Cuidado. Tem realmente ambientes de maior risco, ambientes de menor risco. O uso de máscara é muito importante ainda, tá certo? Principalmente em ambientes fechados, transporte público, e, de preferência, gente, enquanto a gente não tiver aí uma grande percentual da população totalmente vacinada, né? Não fazer aglomeração, não fazer. É lógico que o ano que vem a gente vai ter mais um pouco de segmento, aí a gente vai saber, não, agora, e se o Brasil fizesse, né, contagem de anticorpos, estivesse dosando isso, mas não estamos fazendo isso, a China está fazendo isso, a Itália está fazendo isso, Portugal está fazendo isso, a Inglaterra está fazendo isso, o Brasil não. Então, a gente não sabe direito se realmente os 57% dos brasileiros que vacinaram por completo, se eles estão com nível de anticorpo bom e por quanto tempo. Então, como a gente não está fazendo isso, nós vamos ter mais dificuldade de não transmitir, porque a gente não sabe qual é a real situação da pandemia no Brasil. A pandemia não acabou. A Marília falou muito bem. A pandemia não acabou.
E acho, Tá Sérgio, que as melhorando. pessoas precisam ter consciência, assim, eu saio, vou para a balada, eu aglomero, eu não me preocupo, e eu chego em casa e acho que eu estou em casa, eu posso tirar a máscara, e está tudo bem, porque eu estou em casa, convivo com as pessoas, né? Convivo com elas todos os dias, e está tudo bem, porque eu estou em casa mesmo. E eu esqueço que na minha casa pode ter uma pessoa mais vulnerável, um idoso, que não sai, que está lá em casa e que ele não sai, mas eu posso estar levando para dentro de casa essa contaminação. Então, eu tenho que cuidar de quem está dentro de casa, né? Então, toma cuidado. Se você gosta das pessoas com as quais você convive, toma cuidado, né? Eu acho que a gente precisa ter essa consciência. Só um complemento. E, olha, máscara e lavar a mão, tá certo? Isso vai ficar. Né? Eu Isso me nós lembro... vamos ter de fazer agora, ó. Muito tempo. Eu entendo, Sérgio Ieda, que, para mim, Marília, já fará parte dos meus acessórios, a máscara sempre dentro da bolsa, porque mesmo que faça um decreto que está extinto o uso da máscara em locais abertos ou fechados, eu vou ficar com a minha máscara até não sei quando. Mas olha, gente, acabou o nosso tempo. Eu acho que nosso episódio, nossa gravação, nosso programa de hoje foi bem atual. Fazia muito tempo que a gente não falava sobre a pandemia e nós avaliamos a necessidade de trazer essa discussão, de atualizar com você sobre isso, que resume-se: dose de reforço, sim, completar o esquema aquele que não fez, vacinal, e continuamos tendo cuidado, cuidando de nós e cuidando do outro, usando máscara, não aglomerando, lavando a mão, enfim, todos os cuidados que nós aprendemos. Muito obrigada pela sua atenção, em estar conosco em mais um episódio do canal Que Rola na Geronto, e contamos com sua divulgação, com o sininho lá, né, para você receber as notificações de episódios novos, da divulgação, dando o ok. Se quiser também mandar sugestão para nós de temas, coisa que você queira rever, ou temas novos, nós estamos aqui à sua disposição. Um grande abraço para você, até a próxima, muito obrigada. Obrigada, Sérgio, obrigada, Ieda. Se quiserem também dar um tchauzinho, uma palavra final, fiquem à vontade. Se cuidem e tomem a dose de reforço. Idem, isso mesmo. Não deixem de se vacinar. Cuidado, a pandemia ainda não acabou, melhorou. E a vacina e o SUS estão salvando o Brasil. Muito bom. Obrigada. Tchau.